Alô, guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como prometido no vídeo anterior, em que a gente estava corrigindo questões aí de português, e surgiu uma questão de colocação pronominal. Me lembrei que o que o pessoal, principalmente do presencial e dos mentorados, tem nos passado é que há uma grande dificuldade em duas situações: concordância, verbal e nominal, que o pessoal tem bastante dificuldade, a gente vai passando mais questões, e colocação pronominal também é uma delas. Normalmente se tem pelo menos uma questão de colocação pronominal nos nossos concursos para soldado da PM. Então, vamos rever isso, nós já vimos em aula isso, mas agora como a gente tem essa possibilidade de vocês assistirem o vídeo a qualquer momento, né, vamos rever. O que é colocação pronominal, a princípio? Colocação pronominal, então, é a colocação desses pronomes que a gente chama de pronomes oblíquos, né? O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Para simplesmente saber se eles vêm antes do verbo, que é o caso de próclise, no meio do verbo, que é o caso de mesóclise, ou no final do verbo, que é a regra. Não sei se a gente consegue aumentar um pouquinho aqui. Acho que dá para ver. Tá. Vou tentar ver. Que é o caso de ênclise. Então é próclise, mesóclise e ênclise. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise posterior ao verbo. Eu preciso, para a prova de soldado da PM, saber esses nomes? Não. Eu preciso saber quando que vem antes, quando que vem no meio, quando que vem depois. A regra, como a gente já falou, gente, é que venha depois. Tipo aqui, ó. Revelaram-me os verdadeiros motivos. Revelaram-me os verdadeiros motivos. Isso é colocação pronominal. É pegar o pronome oblíquo me e colocar depois do verbo. Por que é depois do verbo? Porque não tem nada aqui o atraindo o pronome. Tá? Aqui no caso, sempre que for futuro, é mesóclise. Ó. Como não tem nada atraindo o te, revelar-te-ei. Revelarei é futuro. Né? Então, qual que é a regra? No meio do verbo, como está aqui, a não ser que tenha alguma palavra atraindo. Aqui é essa próclise que está atraindo, ó. Porque se não tivesse a palavra nunca, seria revelaram-me os verdadeiros motivos. Mas nunca, que é uma palavra negativa, que a VUNESP adora, nunca, jamais, ninguém, né? Não. Isso tudo atrai o pronome para próximo dele, do jeito que está aqui, tá? Agora vamos lá, ó. Então, quando que ocorre a ênclise? A ênclise ocorre na regra, é a regra, normalmente. Então, como a gente já falou, por exemplo, pessoal, que só vem para cá, para antes do verbo, se houver uma palavra atrativa, aqui não tem nem palavra. Como que vem? Como que vai atrair então, né? Quando tem vírgula, pessoal, a gente já falou, guerreiros, que a vírgula ela quebra a atratividade. Então, nem que tiver uma palavra atraindo, mas existe uma vírgula, quebrou a atratividade. Perfeito? Vamos lá, ó. Depois a gente pega essa questão aqui do gerúndio, etc. Tá? Eu não quero mexer com vocês nesse momento com isso. Eu nem sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo vídeo. Mas aqui é importante. Isso que é importante para a nossa prova, que é a próclise. Saber que é próclise? Não preciso saber o que chama próclise. O que eu preciso é saber as situações onde o pronome vem para frente do verbo, que é próclise, para frente do verbo. Que palavras que o atraem? É isso que eu preciso saber. Que palavras que atraem o pronome para próximo? Aqui está colocando, ó, palavra de sentido negativo, ou seja, não, nada, nunca, ninguém, jamais, tá bom? Isso é o que mais cai na VUNESP PM soldado. Essas palavras negativas. Então eu não posso dizer nunca convidaram-me para festas, porque o nunca atrai para próximo dele, né? O pronome. Então é nunca me. Conjunção subordinativa, ó, quando é conjunção. Essa questão aqui a gente vê em um outro vídeo. Quando atrai, ó, quando eu te encarei, quando te encarei.
Assim, qualquer advérbio, qualquer advérbio, palavras terminadas em mente são advérbio. Aqui, ó, assim, quando é conjunção. Lá, né? Muito, são advérbios. Advérbios atraem o pronome para próximo dele. O pronome indefinido, o que é pronome indefinido? É tudo, alguém, ninguém, né? Também atrai, da mesma forma que está aqui. Professor, você está falando rápido demais, gente. Isso aqui é um vídeo, né? Você pode voltar 500 vezes sem problema algum, tá? Por isso que a gente fala rápido. Pronome relativo, ó, que e quem é pronome relativo. É pronome relativo, então atrai também para próximo dele. É isso que é importante para a nossa prova. O que atrai? Agora aqui, ó, essa era a questão, era uma das questões que estavam com locução verbal. E nos parece que a VUNESP, na prova de vocês, tem agora de 2019, 2020. 2020 não teve prova para vocês, mas tiveram algumas provas VUNESP, principalmente municipais, né? Antes da pandemia, tivemos até algumas quando não estava com essa segunda onda, e nós vimos questões nesse sentido, de locuções verbais. Locução verbal, gente, ó, quero apresentar, tá? Isso é uma locução verbal, quando tem mais de um verbo com a mesma ação. Quero apresentar, ó, ia dizendo, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Nas locuções verbais em que o verbo principal, qual que é o verbo principal? Este, né? Verbo principal. Está no infinitivo ou gerúndio. Infinitivo é terminado em ar, ir. Gerúndio é terminado em NDO. Vamos lembrar que gerúndio, inclusive gerúndio, existe um vício de linguagem chamado gerundismo, muito usado nos call centers, nas pessoas que atendem ao telefone ou ligam para você, que é o gerundismo, falando assim, ó, eu vou estar passando a ligação para o supervisor estar te atendendo. Né? Isso não tem necessidade nenhuma, mas esse NDO é gerúndio. Tá? Gerundismo é esse excesso de gerúndio. Então, quando é, ó, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Ó, o verbo principal, existe uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um outro verbo que está no gerúndio ou no infinitivo. Não tem nenhuma palavra atraindo. Não tem nenhuma palavra atraindo. O que eu coloco? Ou depois do quero ou depois do apresentar. Gente, se eu deixo ele solto, sem hífen, ele está antes. Eu não posso colocar antes, tá? A não ser que tenha uma palavra atraindo. Perfeito? Então, aqui ó, é locução verbal. Qual que é a regra do verbo? Qual que é a regra da colocação pronominal? Que ele venha depois do verbo. Na locução verbal, formada por um ou mais verbos, sendo um deles, que é o principal, no infinitivo ou no gerúndio, eu coloco, tanto faz, depois do auxiliar ou depois do principal. Tá? Ó, ia dizendo, NDO, gerúndio. Então, eu posso colocar depois do ia ou depois do dizendo. Tá? Agora, é claro, ó, caso haja antes da locução verbal palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Olha só. Diferença, hein? Ó, estamos falando de locução verbal com infinitivo ou gerúndio. Não tem palavra atrativa? Ótimo. Então eu vou colocar ou depois do principal ou depois do auxiliar. Tem palavra atrativa? Ou eu atraio tudo, ou seja, vem antes do principal, ou ele permanece depois, vem antes do auxiliar, antes dos dois verbos, ou ele permanece depois. Tá? Aqui, ó. Alguém lhe ia dizendo, ou alguém ia dizendo-lhe. Tanto faz, não pode estar no meio, nesse caso. Não pode estar no meio, tá? Porque ele não pode estar antes do verbo no gerúndio, tá bom? Agora, na situação de estar no particípio, que é o ado, que aliás era a questão que estava na prova, tá?
salvo melhor juízo. Nos tempos, deixa eu diminuir um pouquinho só aqui. Opa, diminuiu demais, né? Tá, ó. Nos tempos compostos e nas locuções verbais em que o principal está no particípio, a colocação do pronome oblíquo será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio. Olha que importante então. Quando é particípio, tudo que eu faço é em relação ao auxiliar, nunca ao particípio. É o outro verbo, nunca o particípio. Tá? Então, tem uma locução verbal que tem particípio, eu não faço nada com relação ao particípio, sempre com relação ao outro. Ó. Não tem nada atraindo, vai ser depois do verbo. Mas de qual verbo? Do auxiliar e não do particípio. Havia-lhe contado. Tem atração antes do verbo auxiliar, não antes do particípio. Tá bom? Então, nunca no particípio você vai relacionar o pronome com o particípio. Vai relacionar o pronome com o outro verbo, que a gente chama de verbo auxiliar. Seja depois do verbo auxiliar, quando não tiver palavra atrativa, seja antes do verbo auxiliar, quando tiver palavra atrativa. Tá bom? Então, era essa a liçãozinha que a gente queria passar rápida para vocês. Eu vou estar passando, gerundismo, eu passarei para vocês um simulado, algumas questões, na verdade, só referente à concordância nominal, verbal e colocação pronominal, que é para a gente arrebentar a boca do balão aí com relação a essas duas questões, que são pelo menos 3 ou 4 questões em cada prova nossa de soldado, tá bom? Grande abraço a vocês e estou aguardando o feedback de vocês.